Olá pessoal do oitavo ano da Escola Interativa, o professor Antônio chegando aqui para mais uma aula de ensino religioso, depois de algumas semanas, né, que ficamos sem nos encontrarmos aqui. Tivemos aí feriado, recesso do feriado e mais algumas questões, e agora, desculpem aqui que eu estou me ajeitando, estamos retornando para as nossas aulas, né. No dia 5 a gente fez uma atividade, né, um exercício avaliativo. E na semana passada foi recesso, né? Foi recesso do feriado de quinta-feira, que foi dia de Corpus Christi. Muito bem. E agora, professor, o que nós vamos fazer? Bom, eu tenho aqui hoje para vocês duas coisas. Temos o nosso assunto, o nosso conteúdo para darmos continuidade. E depois eu quero dar alguns avisos, alguns recados referentes ao andamento do nosso bimestre, tá? Ao planejamento do nosso bimestre, das nossas aulas aqui na escola online agora que estamos, né? Bom, primeiro eu queria dizer assim, eu já corrigi as avaliações não, desculpem, já corrigi os exercícios avaliativos de vocês, já lancei as notas. Posteriormente eu posso dizer para vocês como que vocês foram, qual foi o desempenho de cada um, né? Tem algumas coisas para fechar, para concluir ainda sobre isso. Mas eu queria dizer assim, a maioria foi muito bem no exercício, tá? Vocês do oitavo ano, deixa-me ver aqui, se teve alguém que tirou nota máxima. Oitavo, esse aqui da outra escola, sétimo, oitavo ano. Vocês do oitavo ano, opa, caiu aqui o microfone. Vocês do oitavo ano, o exercício valia 15 pontos, tá? Eu acho que talvez eu tinha comentado que valesse 10, mas eu precisei mudar para 15, e já vou explicar por quê. Dos 15 pontos, vamos ver, oitavo ano, não tivemos ninguém que tirou 15, mas tivemos 4 alunos e alunas que tiraram 14 pontos, que estava bem próximo ali. Eu mudei a pontuação por quê? Vejam, eu conversei com a Eliane, nossa coordenadora, e eu decidi fazer apenas uma prova de ensino religioso, devido a recesso, a feriado, etc, para não ficar muito próximo uma prova da outra. Então preste minha atenção agora aos avisos referentes às datas da nossa disciplina para esse restante de bimestre, tá? Então dia 5 nós fizemos um exercício avaliativo, ele valeu 15 pontos. Vão somando aí. Semana que vem, 26 de junho, nós teremos um segundo exercício avaliativo, tá? Vamos ter a aula normal. Ainda não sei se vai ser no Zoom ou se vai ser gravado. Vamos ter a nossa aula. E depois ficará disponível o exercício para vocês fazerem. Aí vocês vão ter uma semana para fazer este exercício, tá? Disponível lá no Classroom para vocês. Mais 15 pontos. Aí no dia 10 de julho nós vamos ter aula e mais um exercício avaliativo, mais 15 pontos. E aí fechamos 45 pontos de exercícios avaliativos. E precisamos ainda de 55 pontos para fechar os 100 pontos da média da nota bimestral. Nós teremos um trabalho nesse bimestre, teremos um trabalho bimestral que valerá 25 pontos. 25 pontos de trabalho nesse bimestre. E teremos uma prova. A prova será dia 17 de julho, já anotem. Dia 17 de julho, prova de ensino religioso, valendo 30 pontos. 17 de julho, prova de ensino religioso, valendo 30 pontos, ok? E o trabalho, como que vai ser? O trabalho, 25 pontos, como eu disse para vocês, tá? Vai valer 25 pontos. Esse trabalho, ele não vai ser entregue, a gente não está podendo sair de casa, né? Vocês vão postar o trabalho lá no Classroom para mim. De que forma? Eu vou criar o arquivo e todos vocês vão receber uma cópia desse arquivo. E aí você escreve o seu trabalho na cópia do arquivo que eu te enviar. E você me devolve essa cópia desse arquivo até o dia 17 de julho, que é o dia da nossa prova. Eu ainda vou escrever certinho lá as orientações do trabalho.
Atenção para o seguinte. Esse trabalho, sobre o que ele vai ser. Nós falamos nesse bimestre sobre esfera pública, nesse bimestre um pouquinho, né, sobre esfera pública, esfera privada, sobre a Ágora, sobre Esparta, Atenas. E eu pensei numa coisa prática. Olha só, professor inventando moda, né? Vocês sabem que as cidades, os estados, os países, todos têm um código de leis, né? Um código de conduta. Nós vamos, portanto, ou melhor, juntos, né? Vocês e eu junto com vocês, nós vamos criar o código de conduta do 8º ano da escola interativa. Meu Deus, professor, como é que vai ser? Vocês vão estabelecer, vão criar de 5, no mínimo 5, e no máximo 10 normas a serem aplicadas, a serem usadas em sala de aula. Por exemplo, é o último a sair da sala? Apague a luz. É o último a sair da sala? Desligue o ventilador. Bolinha de papel? Jogue no lixo. Trate com educação as pessoas, cumprimente os colegas ao chegar, trate com respeito os seus colegas e os professores. Então, vamos montar um código de conduta do 8º ano. Aí vocês criam, quero que vocês criem de 5 a 10 normas, no mínimo 5 e no máximo 10 normas para esse código de conduta de vocês do 8º ano aí da interativa, ok? De 5 a 10 normas. Vocês vão ter que também explicar por que escolheram estas normas. Não precisa explicar uma por uma, só coloca lá. Escolhi estas... Desculpem. Escolhi estas 8 normas. Escolhi essas 8 normas por causa desse motivo. Pelo amor de Deus. Tudo isso, rapaziada, meninada, moçada, tudo isso, criançada, é pensando no bem comum da nossa sala, né, da nossa turma, enquanto uma turma de alunos inteligentes, espertos, que são todos e todas vocês do 8º ano. Ok? Então, vou dar um exemplo. Você pode colocar lá 5 regras. Tratar com respeito os colegas e os professores, jogar lixo na lixeira, não evitar conversas paralelas durante as aulas, ao sair por último, apagar a luz da sala e abrir as janelas para ventilar. Embora nós não estamos no ambiente físico da escola, mas isso serve a abrir as janelas para que o ar possa dar uma circulada por lá. Tranquilo? Então é isso. E assim, vocês vão então, eu vou mandar para cada um a cópia do arquivo. Você entra no arquivo que eu fizer, coloca o seu nome e já escreve esse código de conduta. Né? Você pode fazer assim, número 1, conduta tal, número 2, tal, 3, tal, de 5 a 10. No mínimo 5, no máximo 10. E depois a explicação do porquê você escolheu estas normas. Formatação. Vamos usar a fonte Arial ou Times número 12. Arial ou Times tamanho 12. E no máximo 3 folhas. Tá? Você pode usar uma folha para colocar o seu código de conduta e na outra folha você pode fazer a explicação. Então, no máximo 3 folhas. No máximo 3 folhas e anexar e enviar para mim até o dia 17 de julho. Tá bom? Até o dia 17 de julho, esse trabalho valerá 25 pontos. E aí no dia, também dia 17, vai ser o dia da nossa prova, que valerá 30 pontos. Quem for bem nos exercícios avaliativos, né, prestar bem atenção, ler bem as questões, vai muito bem na prova, porque eu vou pegar questões dos exercícios avaliativos para usar na prova. Não questões iguais, mas baseado naquilo que nós temos estudado nisso daí. Ok? Acho que fica bem explicado. Se tiverem dúvidas, por favor, me procurem. Podem me enviar uma mensagem no WhatsApp ou mesmo no mural do Classroom que eu respondo para vocês. Agora é o seguinte, nós vamos mudar de assunto. Chega ao assunto sobre esfera pública, privada. Terminou esse assunto. Nós vamos para um assunto muito importante quando a gente fala de ensino religioso. A gente vai falar agora sobre morte. Nossa, professor, que terrível. Sobre morte e sobre vida. Vida e morte na concepção das religiões, né? Vida e morte na concepção religiosa. E para falarmos de vida e morte, vida ou morte, eu quero começar
com um trecho de um texto que é clássico. Eu não sei se vocês já leram esse texto. Na verdade, é uma peça de teatro. Não sei se vocês já tiveram contato, se já leram. Eu que sou agora estudante de letras, né, em breve me formarei em letras, tenho muito contato com esse tipo de obra ultimamente. Se alguém já leu, parabéns. E se alguém não leu, crie essa curiosidade e leia isso aqui que vale muito a pena. Estou falando de Hamlet, do Shakespeare. Hamlet, de William Shakespeare. É um livro fantástico. Livro fantástico. Né? É uma tragédia, né, que o Shakespeare escreve. E o Shakespeare nasce no ano de 1564, a ideia mais ou menos, e morre em 1616. Né? Eu tenho esse livro, vejam só, desde o dia 22 de janeiro de 2014 eu tenho esse livro. Eu coloco sempre a data nos livros quando eu os compro. Bom, mas por que eu peguei esse livro? Nesse livro aqui do Shakespeare, né, nessa peça do Shakespeare, há uma frase que é muito importante e é central nesse pensamento, que é quando o Hamlet diz assim: ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra o mar de angústias e, combatendo-a, dar-lhe fim? Morrer, dormir, só isso. E com o sono, dizem, extinguir dores do coração e as 1000 mazelas naturais. Dores do coração e as 1000 mazelas naturais. Ser ou não ser, eis a questão. Uma reflexão que o Shakespeare já fazia há praticamente quase 500 anos atrás. Ser ou não ser. Então aqui está, indico, compre isso aqui, gente, por menos de R$20 você compra. Deixa de comer um lanche no Burger King, deixa de tomar um refrigerante com um sanduba e compra um livro. Livros são as melhores companhias que você pode ter. Depois, né, claro, no meu caso, depois da minha namorada, óbvio. Aqui, ó, Hamlet, de William Shakespeare, vale muito a pena. Por que eu quis começar com essa citação do Shakespeare? Por quê? Porque quando a gente fala nas religiões, se tem algo que as religiões se ocupam mais do que qualquer outro campo da vida, é justamente a questão da morte. A medicina, eu sei que alguns de vocês talvez queiram ser médicos no futuro, a medicina fala sobre a morte, claro, mas do ponto de vista físico. Do ponto de vista da matéria, da estrutura corporal. Né? E além de tudo isso daí, a gente sabe que a religião, cada uma a seu modo, tem uma forma de enxergar a vida e tem uma forma de enxergar a morte. Há religiões que acreditam na ressurreição, há religiões que acreditam na reencarnação, há religiões que acreditam na ancestralidade, assim por diante. Mas enfim, o que não podemos negar é que todas as religiões interpretam a morte como um momento de passagem, um momento de você passar para uma outra realidade. Para quem é ateu, acha que morreu ali, é enterrado, cremado, pronto, acabou, não tem mais nada. Não é? Mas o ponto comum entre as religiões é a compreensão da morte que teremos um dia como um momento de passagem. Estávamos nessa terra, morremos, vamos passar para uma outra realidade. Essa ideia ela é comum às religiões. E aí que entra o ser ou não ser do Hamlet. Ele é muito mais do que apenas um ser ou não ser voltado para uma questão meramente natural. Mas também ser ou não ser depois da morte. O que poderá ser de nós após a nossa existência nesse mundo? Então, Hamlet faz essa grande questão, né, esse grande questionamento que serve para nós. Que serve para nós, para pensarmos na nossa vida, né, na nossa existência.
na nossa existência. Porque tudo isso é muito importante. Tudo isso é muito, muito importante. Há uma outra, aliás, uma outra não, há várias frases, né? Aqui nessa obra do Shakespeare. Existem inúmeras frases que podem nos ajudar muito em nossas reflexões de vida. Mas hoje eu queria falar isso para vocês. Seja como for, né, a morte ela é algo comum para todas as religiões. Todas as religiões aceitam a morte, isso é óbvio. Mas cada uma a seu modo, na maneira de interpretar o que vem depois. Mas todas aceitam, isso é unanimidade, todas aceitam que a morte é uma passagem, né? Uma passagem para um momento novo. Para um momento novo. E aqui eu destaco, prestem atenção nisso, eu destaco 3 aspectos. Ou melhor, 3 compreensões. Ressurreição, reencarnação e ancestralidade. Vou começar pelo último. A ancestralidade é a ideia de que depois que uma pessoa morria, o seu espírito continuava presente, né, na vida de uma tribo. Aliás, essa questão de ancestralidade é mais presente em religiões tribais, quer dizer, necessariamente indígenas, mas tribais e aquelas que seguiam o animismo. Lembram? Falamos disso já várias vezes. O animismo é aquela ideia de que tudo na natureza possui uma alma. As pessoas, os animais, as plantas, os rios, as águas, as aves, os mares, os oceanos, tudo possui vida. Tá? E quando uma pessoa morria, diz aqui, né, a ancestralidade é a crença de que os espíritos dos antepassados, depois da morte, continuam presentes na vida familiar e tribal, garantindo orientação e proteção. Então, essa é uma ideia tribal. A pessoa morreu, o seu espírito continua rondando a sua tribo para protegê-la, de uma religião mais animista. Tá? Esse é um ponto. Vamos guardando bem que isso aí vai ser conteúdo do exercício da semana que vem. O outro ponto, outra ideia, é a chamada reencarnação. A reencarnação é a crença de que a pessoa possui um espírito, tá? E que após a morte do corpo, esse espírito continuará a sua jornada até reencarnar novamente num corpo. Essa é a doutrina que a gente conhece por causa do espiritismo, né? O espiritismo é a religião, a filosofia de vida por excelência que fala, né, que acredita, que crê na reencarnação. E aqui nós estamos para dizer qual é certo, qual é errado. Nós estamos aqui, quanto disciplina, mostrando para vocês as formas variadas de pensamento, de concepções que existem. Eu tenho a minha crença. Né? Uma dessas 3 eu creio. Não vou dizer para vocês, porque não é o caso. Né? Como cada um de vocês também tem a sua crença. Agora, o caso é que o espiritismo é a religião que mais está em evidência quando se fala de reencarnação, porém não é a única. Não é a única. O hinduísmo também crê na reencarnação. Religiões africanas como o candomblé também crê na reencarnação. O hinduísmo, por exemplo, se alguém é do tempo de uma novela chamada Caminho das Índias, vai lembrar que tinham lá os indianos nas suas castas. Né? Os indianos acreditam assim, eles têm as castas mais altas, que são os chamados brahmanes, e os mais baixos, que são os dalits, se não me engano. E se você for uma pessoa boa em vida, você vai reencarnar numa casta melhor na próxima vida até chegar ao nível supremo da sua purificação. Então, o espiritismo, o hinduísmo, o candomblé, né, são religiões que acreditam na reencarnação. A pessoa morreu, seu espírito vai voltar num outro corpo, vai voltar a uma nova vida, uma outra pessoa, homem, mulher, para seguir a sua missão, até ser totalmente purificado. E existe também, e aqui já vamos encerrando, existe também a ressurreição. A ressurreição é a crença defendida pelo cristianismo, sobretudo católicos, evangélicos, é a ressurreição. Ressurreição, por quê? Porque foi o que aconteceu com o próprio Jesus Cristo. Né? E a ressurreição é a crença na vida eterna. Ao contrário da reencarnação, que a pessoa morre e depois volta numa outra experiência de vida, na ressurreição a pessoa morreu e ali terminou. Né? A ressurreição, então, é a crença na vida eterna, sendo a morte uma passagem. O ser humano passa
a viver uma nova vida em Deus. E pela crença cristã, né, a pessoa morre e espera a ressurreição dos mortos no dia do juízo final, né? A exemplo daquilo que aconteceu com o próprio Mestre Jesus, que também ressuscitou depois de 3 dias de sua morte. Então, esses são os 3 pontos principais, né? Ressurreição, reencarnação e ancestralidade. São as principais teorias, principais ideias desenvolvidas sobre a questão sobre vida e morte, né? Como será a vida no futuro, como será a morte, etc. Como que isso vai ser no futuro da nossa existência. Tranquilo? Pessoal, por hoje é só, tá bom? Semana que vem a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Eu queria mais hoje também trabalhar um pouquinho isso com vocês e também dar as orientações para o nosso andamento do bimestre. Tá certo? Dúvidas sobre trabalho, as provas, por favor, me procurem no Classroom ou no particular que eu respondo para vocês. Ok? Bom final de semana a todos, bons estudos, bom descanso. Semana que vem nos encontramos. Grande abraço e até a próxima.